Olá, eu sou Jaiana Ventura e vim conversar com você hoje sobre algo extremamente importante. A TCC, ela tem uma estrutura de sessão e um formato específico e sistemático, diferente de algumas outras abordagens. Então, confere o vídeo e tira suas dúvidas. Vamos lá! O que diferencia a TCC de outras abordagens são algumas características. Dentre elas, refere-se à estrutura de sessão. A sessão na terapia cognitivo-comportamental, ela dura ali entre 45 minutos, 1 hora aproximadamente, né? Lógico que vai depender de cada profissional isso. Mas o formato em que vai se organizar a sessão deve ser similar. Então vamos entender e vamos dividir essa sessão em 3 partes. Início, meio e fim. Eu costumo dizer que o início deve durar ali por volta de 5 minutos a 7 minutos, o meio entre 20 a 30, 40 minutos no máximo e o final também uns 5 a 10 minutinhos no máximo. Essa é só uma ideia para você ir colocando na sua cabeça o quanto a gente deve ir dividindo ela realmente em início, meio e fim, tá? Então, no início, a gente deve realizar todo esse acolhimento do paciente, a gente deve se preocupar em fortalecer o vínculo ou criá-lo, tá? E o que devemos fazer no início é criar ou fortalecer o vínculo com o nosso paciente. Fazer esse acolhimento, fazer a verificação do humor, que é perguntar como é que ele está, como é que foi a semana, como é que ele está naquele momento, né, se sentindo, quais são os pensamentos que porventura podem estar ali mais frequentes. A gente também pode perguntar se ele fez a tarefa de casa, caso você tenha passado para ele, mas não faz algo muito metódico, não é uma escola. Você não está ali exigindo o dever de casa para botar um carimbo que tá ok. Tenta, nesse primeiro momento, como eu falei, acolher. A TCC também se baseia nos princípios que são propostos pela ACP, que é esse acolhimento, essa aceitação do nosso paciente. Então, é importante que a gente possa sempre estar focando nisso, né? No rapport, né, do nosso paciente. E assim, a gente ir entrando, né, nos principais pontos, que é o coração ali da nossa sessão, tá? Outra coisa também que você pode fazer é fazer o que a gente chama de ponte com a sessão anterior, que é exatamente trazer à tona alguns princípios e elementos que foram discutidos na outra sessão, assim, para a gente engajar na sessão atual, tá? De maneira que tenha vínculo de maneira que tenha relação com os objetivos e metas terapêuticas para essa nossa sessão, sempre fazendo essas correlações, tá? Para não ser uma sessão tão separada da outra. Nesse coração, no meio da sessão, ali onde vão estar mais presentes a maioria das técnicas e das intervenções que você pode estar fazendo. Onde o paciente, junto conosco, pode dizer quais são os principais problemas que ele quer trabalhar nessa terapia. Ou então, caso o paciente não consiga fazer isso, a gente, enquanto terapeuta, pode demonstrar para ele quais são os principais elementos ou situações ou problemas, né, que ele relata e junto com ele entender o que ele considera que é mais urgente e importante de ser trabalhado ali naquela sessão, tá? Então, a gente vai fazer a utilização de várias técnicas aí ao longo desse tempo maior da sessão, onde vão ser trabalhadas esses aspectos que são contínuos, certo? Ao longo do tempo, você vai pegando aí o manejo e entendendo quando a gente vai chegando à finalização da sessão, que é quando a gente pergunta, por exemplo, o que você achou da nossa sessão de hoje? Quais são os pontos principais que você aprendeu ou que foram tratados aqui? Ou quais os insights que você teve, né? Então, perguntas nesse sentido podem ir fazendo, inclusive, o nosso paciente a entender que está chegando ao fim da nossa sessão. A gente pode solicitar, né, o feedback ao paciente nesse sentido, o que você achou da sessão da gente de hoje, e a gente também pode dar o feedback para ele, né, de dizer os pontos principais que foram trabalhados, o que pode ser trazido para
e o que pode ser trazido para as próximas sessões. Então, aí a gente também vai fazer essa ponte para a sessão futura, seja passando alguma atividade para casa. E aí, lembrando, não é obrigatório toda sessão ter uma tarefa de casa, certo? Mas aí é nesse momento em que a gente vai dar essas instruções para o nosso paciente. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo, que é curtinho, que é para explicar essa estrutura geral de uma sessão na terapia cognitivo-comportamental e que você entenda que a repetição desse padrão vai ajudar o seu paciente a ir entendendo como funciona a terapia, transformando esse momento em um momento de grande eficácia na utilização do tempo, além do fortalecimento da aliança terapêutica e de tantos outros benefícios. Então, eu espero você no próximo vídeo, espero que essas informações sejam bastante úteis para você e até logo. Tchau, tchau!